Bom dia, graça e paz. Lemos em Mateus 26, 65, um versículo que diz assim: Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Falando dos personagens bíblicos, agora no Novo Testamento, queremos falar um pouco sobre Pedro. Aquele que tem o nome de Simão. Jesus o chama de Pedro porque diz que ele vai ser uma rocha. Ele é uma rocha. Às vezes ele é o mais corajoso, intrépido, mas também às vezes age como fraco, como covarde, como um caniço agitado pelo vento. Sim, ele é aquele que toma sempre a palavra. Ninguém se engana com Pedro. Toma a palavra e fala pelos discípulos. Quando discutiam sobre quem Jesus era, se era um grande mestre, um profeta, e Jesus pergunta aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Ele logo diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Sim, e aí Jesus diz: sobre essa tua fé, essa tua confissão, eu vou edificar minha igreja. Ele é tomado como referência. Mas logo depois também, quando Jesus disse que vai subir para Jerusalém para morrer, ele tenta dissuadir Jesus, dizer: não, isso não vai acontecer. Jesus o chama de Satanás, de inimigo, como se fosse o próprio diabo. Ele diz: tu está falando como o diabo, como inimigo, e não como homem, não como filho de Deus. Essa é a minha missão. Pedro era assim. Tinha um lado muito forte, tinha um lado muito fraco. Pedro é aquele que, quando Jesus está caminhando sobre as águas e os discípulos acham que é um fantasma, estão morrendo de medo e reconhecem: não, mas é Jesus, ele está dizendo que é. Pedro diz: então manda eu ir. E ele vai sobre as águas olhando para Jesus, ele obedece, ele tem fé. Mas de repente raciocina e pensa: pô, mas eu estou em cima das águas, não estou afundando, e olha para baixo e afunda, quando tira os olhos de Jesus. Pedro é aquele que na última ceia, quando Jesus vai lavar os pés, os discípulos dizem: não, os meus não. Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Ele então me lava todo. Quando Jesus diz: vocês vão se escandalizar comigo, vão me abandonar, ele diz: todo mundo. Eu não, eu de maneira nenhuma. E depois mostra a sua coragem. Quando Jesus está lá no horto e os soldados vêm prendê-lo, ele pega a espada e quer cortar a cabeça. Mas ele não é muito bom de espada, ele é pescador e corta só a orelha de Malco. Entretanto, esse mesmo corajoso, intrépido Pedro é aquele que depois, quando Jesus está preso, diante de uma simples empregada que reconhece o jeito de falar e diz: tu era um deles. Ele diz: eu não. Ele gagueja, ele tem medo: eu não conheço esse homem, não sei quem ele é. E nega Jesus. Sim, Pedro é aquele que, quando negou Jesus 3 vezes e ouve o galo cantar, olha para Jesus de longe, Jesus está olhando para ele, e então acontece o que eu falei no versículo anterior. Chora amargamente, arrepende-se do seu pecado, da sua negação, reconhece a sua fraqueza de fé, porque ele quis basear-se na sua força, na sua confiança, e viu que tinha medo, também era fraco. E ele vai para casa e chora amargamente e se arrepende. E esse Pedro é aquele que, quando ouve a notícia de que Jesus ressuscitou, sai correndo e entra no túmulo para ver se Jesus está lá. E ele acredita, e ele confia, e é aquele que está pescando, e Jesus diz para tirar a rede lá na beira da praia, diz do outro lado, e Pedro obedece e joga, e quando e vê um monte de peixe na rede e reconhece que é Jesus, se atira no mar e vai correndo até Jesus. Ele precisa de uma segunda chance, ou de uma terceira, ou de uma quarta, e Jesus dá. E então Jesus diz: tu me ama, Pedro? E Pedro diz: claro que eu te amo. E Jesus pergunta 3 vezes, e Pedro diz: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E esse Pedro, tão forte e tão fraco, recebe de Jesus a palavra: cuida dos meus cordeirinhos, apacenta minhas ovelhas. Querido irmão, querida irmã, muitos de nós somos como Pedro. Muitas vezes somos fortes, intempestivos, temos um rompante de coragem, queremos decidir as coisas e dizemos quanto à fé que seremos sempre fiéis a Jesus. Mas muitas vezes também deixamos de olhar fixos para Jesus, de orar e vigiar, de ser sóbrios e vigilantes como Jesus pediu, e baseamos-nos nas nossas próprias forças e vacilamos e fraquejamos e não somos aquilo que gostaríamos de ser. Pois quando isso acontecer, faça como Pedro. Chore amargamente no seu coração, arrependa-se e volte.
E pode ter a certeza que Jesus está dizendo para você: estás perdoado, estás acolhido, estás abraçado novamente. Agora vai, fale, testemunhe. Cuide dos outros cordeirinhos, apacente eles. Seja fiel sempre. Que Pedro possa nos servir de lição. Oh, e quanta lição a gente aprende dele. Principalmente que tenhamos a mesma fé, que possa sempre dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o meu Senhor, o meu Salvador. Que assim seja. Amém. Senhor, nosso bom Deus, amado Pai Celeste, guarde-nos sempre firmes na fé, principalmente nos momentos em que vacilamos, em que fraquejamos. Torna-nos fortes sempre. Em nome e por amor de Jesus. Amém.